Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. E eu quero chamar aqui o pastor Flávio, né? Quero chamar aqui o pastor Flávio. Hoje é ele que vai trazer a palavra, né? Bom dia mais uma vez a todos e a todas, né? Uma alegria muito grande, repito, né? Estar aqui com os irmãos mais uma vez nessa igreja virtual. Estamos juntos já há algum tempo, né? E louvado seja Deus por isso. Espero sim que a Sala 57 alcance os últimos dias, né? Nos últimos dias estejamos juntos também. Uma pergunta que de quando em quando é feita, né? Como nós somos salvos, né? Como somos salvos? A resposta bíblica do apóstolo Paulo, né? Paulo diz: nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. É um texto bem conhecido, né? Não por obras, ele continua, né? Para que ninguém se glorie, né? Mas essa definição de como se processa a salvação é pela graça, unicamente pela graça, mediante a fé, me faz pensar numa uma ilustração, né, que diz que, deixa eu colocar aqui meu reloginho aqui para não me perder, que diz que a graça é o braço de Deus estendido na direção do homem. É Deus tomando a iniciativa e estendendo o braço da graça, né, para salvar o homem. Então, nesse contexto dessa ilustração, se a graça é o braço de Deus estendido em direção ao homem, o que é a fé? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então, o que é a graça é o braço estendido de Deus, mas o que é a fé? Pense um pouquinho aí, né? Então, se a graça é o braço estendido de Deus, a fé é o braço do homem, o braço da mulher, o braço do ser humano, estendido para segurar a mão de Deus, para aceitar a salvação de Deus. Da última vez que nós falamos aqui, nós falamos sobre a graça, né? Sobre a volta de Jesus, o preparo para a volta de Jesus, e a graça de Deus nos basta para isso. É a graça de Deus que realiza em nós a justificação e também a santificação. A santificação também é obra da graça de Deus em nós. Hoje eu queria falar um pouquinho, não é um assunto muito vasto, né, mas um pouquinho sobre a questão da fé. E para tanto, eu queria convidar você a abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 14. Mateus 14, a partir do versículo 13. Eu tenho minha Bíblia aberta, espero que você traga sempre, né, sua Bíblia também, como muitos aqui fazem, né? Traga sua Bíblia para a gente acompanhar. Como você sabe, eu costumo dizer que quando a gente abre a Bíblia, é diferente. Diferente quando a gente apenas ouve ou a gente vê. Por isso que eu não trago já o texto marcadinho aqui, não, né? Eu quero abrir a Bíblia, né? O esboço está aqui, o esboçozinho, mas eu gosto de ler o texto direto na Bíblia, porque quando a gente abre esse livro sagrado, algo diferente acontece, né, no nosso coração. Então, a partir do versículo 13, não vamos ler tudo, né, que fala sobre a multiplicação dos pães, né, que Jesus resolveu alimentar aquela multidão que estava ali, provando os seus apóstolos, né, e revelando o seu poder. O milagre da multiplicação dos pães é um dos mais conhecidos, né? Cristo multiplicou os pães. Essa aqui é a primeira multiplicação dos pães, né? Então, mas isso aqui é somente para servir de pano de fundo, porque o nosso tema está a partir do verso 22, que diz assim: logo a seguir,
a multiplicação dos pães. Logo a seguir, o milagre, onde 5.000 homens, além de mulheres e crianças, foram alimentados. Então, um milagre espetacular, que chamou a atenção, que foi falado durante muito tempo. Logo a seguir, esse evento compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante dele, na frente dele, né? Para o outro lado. Ele estava num barquinho, na beira do rio, né? Do Mar da Galileia. Embarcar, Jesus os compeliu a ir para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Me chama a atenção aqui essa palavra compeliu, né? Do verbo compelir. O que é compelir? Segundo o dicionário, compelir é obrigar, é ordenar com veemência. Eu vi uma definição que diz que é empurrar. Isso é compelir. Então, se Jesus não apenas pediu para que o discípulo fosse para o outro lado, se Jesus apenas não mandou, Jesus compeliu. O que mostra que Jesus estava sendo duro com eles, com os apóstolos. Por que essa reação? Logo depois de um milagre tão espetacular, tão maravilhoso. A resposta, não desmarque aí, mas a resposta, por que Jesus agiu dessa maneira, está em João, capítulo 6, no versículo 14 e 15, ainda sobre João falando sobre a transfiguração. Aí, logo após a transfiguração, que Mateus não relata, mas João capta isso aqui, né? Ele cita isso, essa ocorrência, versículo 14, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, multiplicando pães e peixes, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aí o verso 15, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, veja só, temos para Mateus, né? Então, Jesus compeliu, obrigou, porque os seus discípulos, Ellen White fala isso, são desviados de todas as nações, né? Eles estavam insuflando a multidão. Essa reação de pegar Jesus e torná-lo rei, a força partia dos próprios discípulos, próprios apóstolos. Eles disseram: isso aqui é uma oportunidade de ouro. Eu não quero fazer nenhuma insinuação maldosa, mas eu não duvido nada que Judas estava sempre planejando esse tipo de coisa. É quem começou. Mas já pensou a chance dessa aqui, falando com um com o outro, e de fato vão fazer Jesus o rei? Você consegue ouvir? Jesus é o nosso rei. Jesus é o nosso rei. E aumentando, você consegue ouvir. Jesus conhecia aqueles corações, irmãos. Não somente da multidão, especialmente aqueles apóstolos, aqueles homens que estavam ali. Ele conhecia as suas expectativas em relação ao Messias, do reino do Messias. Jesus conhecia aquele olhar, o orgulho pessoal que havia no coração deles. Jesus conhecia as suas vaidades. Eles viviam sonhando, pensando, quando Jesus for o rei, quando o Messias assumir o trono, nós vamos viver muito bem. Nós vamos ter roupas finas, vamos morar nas melhores casas, nós seremos ministros. Daí a discussão, né? Quem será o primeiro, né? Quem será o primeiro ministro? É quem de fato manda, né, em uma monarquia, especialmente hoje, em nossos dias, né? Eles imaginavam: Jesus vai expulsar esses perversos romanos, os exércitos romanos não terão poder contra o Messias. Ele tomará a espada de Davi e vai pôr fim ao opróbrio de Israel. Davi vai restaurar o trono. Jesus vai restaurar o trono de Davi. Essas eram as expectativas que havia no coração deles. Por isso eles começaram a
a inflamar, a insuflar aquele movimento. Agora é o momento de fazer Jesus rei. Mas aquele plano deveria ser frustrado, porque não havia chegado o tempo. As coisas acontecem no tempo de Deus, no tempo certo. Jesus estava com tudo bem programado no cronograma de Cristo, no cronograma da divindade. Não havia chegado ainda o tempo. Jesus precisava de se manifestar para muitas pessoas, mostrando ser ele de fato o Messias e qual seria a obra do Messias. É por isso que Jesus os compeliu. Ele tinha que tirar o foco do problema logo dali. Jesus obrigou todo mundo longe daqui. Entra no barco agora, para o outro lado. Você consegue imaginar o que passava na mente daqueles homens naquele momento? Ali agora, quem sabe, assustados, né? Assustados. Por que Jesus fez isso? Mas por quê? E eles saíram, apenas obedeceram. Verso 23. E despedida as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, no pôr do sol, lá estava ele já orando. No pôr do sol, lá já estava Cristo orando. Jesus dispersa a multidão. E agora ele sobe ao monte para orar. E por que Jesus subiu ao monte para orar? Aqueles homens estavam com o coração dilacerado, frustrado. E Jesus os acompanha com os olhos. Uma ligaçãozinha aqui. É que meu filho, ele sempre me liga logo cedo. Ixi, peraí. Desculpa aí, terminei. Olha, terminei atendendo, ó. Terminei atendendo a ligação. Ele já vai entender que eu estou em uma live aqui. Ok, irmãos. Vou ler de novo. Vou recusar aqui agora. Pronto. Então, irmãos, Jesus acompanha com os olhos ali e sabendo do que havia no coração deles. Jesus estava preocupado com eles. Jesus subiu o monte para orar por eles. É bom lembrar que Jesus, ele não tinha tempo a perder consigo mesmo. Não. Jesus não viveu pensando nele mesmo. Os olhos de Jesus não estavam focados no seu próprio umbigo. Jesus não vivia chorando pelos cantos, o que é que vai ser de mim? Essas pessoas me rejeitam, essas pessoas me tratam. Ele não está preocupado com isso. É por isso que ele diz, se você quer vir após mim, me parece que é Lucas 9, 23, me parece, se você quer vir após mim, a si mesmo se negue. Você quer ser meu discípulo? Aprenda a negar a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus sobe ao monte para orar, não por ele. Ele sobe ao monte para orar por aqueles discípulos, por aqueles homens que estão angustiados, cuja fé está correndo risco, correndo risco. Mas vamos deixar um pouquinho Jesus orando ali e vamos nos encontrar agora aqui com os discípulos, né? Jesus os despede, eles saem, e eles saem, vão ali no barco, calados, desanimados, imagina assim, né? Tristes, até magoados também. Eles, por algum tempo, eles não falam nada, ficam calados, né? Ali, mas com o tempo eles começam a falar sobre o que aconteceu, né? Puxa vida, começam a lamentar, né? Por que Jesus agiu dessa maneira, né? Eles lamentam a postura de Cristo, mas lamentam também sua própria fraqueza. Por que a gente não resistiu um pouquinho mais? A primeira palavra dele, já estávamos nós ali, já estávamos nós aceitando, já sem questionar. Não seria
o caso de a gente apertar um pouquinho. Não, Senhor, esse é o momento. Que fraqueza nossa. Eles começam a abrir, irmãos, ali a porta para a dúvida. Aí Satanás sempre se aproveita disso e entra com a incredulidade. E eles começam a pensar ali, dentro do barco, e começam a conversar. Eles começam a dizer: será que Jesus de fato é o Messias? Será que é o Messias mesmo? Ele nunca permite. Por que ele nunca toma a dianteira? Por que ele demora tanto? Será mesmo o Messias? Se ele é o Messias, por que ele não permite, ele não livrou João Batista da morte? Se ele é o Messias, por que tanta mansidão? O Messias é um guerreiro, filho de Davi, deve ser um guerreiro, um libertador. Verso 24. Mas Jesus, cadê? Mateus 14, 24, aqui, né? Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Enquanto eles iam ali se lamentando e questionando sua própria postura, ou a postura de Cristo, enquanto eles começavam a dar lugar à dúvida, enquanto o barco se afastava da praia, o seu coração ia se afastando mais e mais de Deus. Eles adentram uma tempestade ali e passam a correr riscos de morte. Riscos de morte física e riscos de morte eterna, devido à sua própria incredulidade. Aí no verso 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Jesus agora parte para ajudá-los, para salvá-los da tempestade, salvá-los deles mesmos, né? Então, eu acho interessante quando a Bíblia fala aqui, né, que na quarta vigília da noite, né, a vigília era dividida, às vezes, em três partes, né, e outras vezes em 4 partes, né? A noite era dividida em 4 partes, em 3 partes, chamado de vigílias, né? A primeira do pôr do sol, ali, a mais ou menos 9 horas da noite, né? 21 horas. A segunda, das 21 à meia-noite. A terceira, da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta e última, das 3 às 6 horas. Observe que a Bíblia diz que Jesus foi ter com eles, resolveu ir ajudá-los na quarta vigília da noite, na última parte. Provavelmente já estava amanhecendo. Por que isso é importante? Porque você lembra quando Jesus subiu ao monte para orar? E a Bíblia deixou bem claro aqui, nós lemos aqui, que em caindo a noite, à tarde, logo após o pôr do sol, Jesus já estava lá orando. Jesus passa do pôr do sol até por volta das 6 da manhã. Ele passou a noite todinha orando pelo discípulo, todinha. Estou fazendo isso aqui apenas para a gente ver o exemplo de Cristo ao orar. O pastor Edivaldo há pouco estava dizendo que na sala 57 nós temos aproveitado muitos momentos para orar. Mas parece que ainda é pouco, né? Em relação ao nosso modelo. Passou a noite todinha em oração, sozinho. A Bíblia diz, em caindo à tarde, lá estava ele sozinho, orando, né? Buscando o Senhor em prol dos seus discípulos. E o versículo 26 diz que os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, é muito medo, né? Aterrados, e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram, assombrados. Eu imagino os cabelos da cabeça arrepiados, né? Um colado no outro, um abraçado com o outro, morrendo de medo. Aquele ser na frente deles, em pé em cima da água, irmão. Só pode ser. Eles não tinham dúvidas. Só pode ser um fantasma. E diante do seu medo, diante do desânimo que já estava no seu coração,
O desânimo cega, né? Basta ver o exemplo ali de Maria. Maria estava diante de Jesus, mas não reconhecia. Aqueles discípulos, os dois discípulos que caminhavam, ali estavam na estrada de Emaús, conversavam com Jesus, mas não reconheceram. Cegos pelo desânimo. Aqueles homens estavam ali diante de Jesus, Jesus estava na frente deles, né? Estava ali para salvá-los. E o Salvador era visto como um inimigo diante do desânimo, da cegueira que o desânimo causa, né? Aí no verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais, sou eu." Alguns teólogos gostam de dizer que ele usou a expressão grega aqui, né? Ego eimi, né? Eu sou eu sou. Aquele eu sou do Antigo Testamento. Eu sou o que sou. Jesus diz, sou eu. Não tenha medo. Existem aqueles que dizem, que hoje é muito contestado, a expressão não temas, não temais, ou equivalente a isto, não tenha medo, ocorre na palavra de Deus 365 vezes. Eu já questionei, já busquei essa informação, a veracidade dessa informação, e não encontrei uma resposta afirmativa, que é de fato assim. Porém, nós vemos na Bíblia muitas vezes, o próprio Cristo fala isso muitas vezes. Não tenha medo, não tenha medo. Confie. E quando Jesus diz não tenha medo aí, e diz sou eu, eles o reconhecem a voz de Cristo. Quando eles ouvem a voz de Cristo, eles reconhecem a voz do pastor. Aí a alegria retorna, a esperança retorna, a confiança retorna. Mas Pedro ainda duvidava, verso 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro ainda, rapaz, não estou confiando, ele está andando sobre as águas. Não é Jesus. Se és tu, Senhor, de fato, o Senhor tem poder para também me fazer andar sobre as águas. Jesus queria ensinar a confiança plena aos discípulos, e especialmente aqui a Pedro. Pedro seria um exemplo para isso. Confiança plena. Verso 29. E ele disse, Jesus disse, então vem. Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Irmão, isso aqui é um momento de muita fé. Fé de Pedro. Confiar na palavra de Jesus. Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo, andando sobre as águas. Jesus disse, então vem. E se não fosse Jesus, como ele duvidava? Mas Pedro confia na palavra de Jesus. Coloca o pé na água, apoia, coloca o outro pé, apoia, fica em pé sobre as águas. Irmãos, Pedro passa a andar sobre as águas. A confiança havia sido totalmente restabelecida, totalmente. Pedro dá passos. Só duas pessoas andaram sobre as águas, temos registro, Jesus e Pedro. Que homem de fé, né? Eu não sei se eu teria coragem. Eu não sei se você teria coragem. Mas Pedro, pela palavra de Jesus, Pedro obedeceu e Pedro agiu em conformidade com a palavra de Jesus. Vem! E Pedro passou a andar por sobre as águas. No versículo 30, primeira parte do versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Olha só, irmãos, aqui, isso aqui é muito interessante. Pedro olhava para Jesus, dizendo, vem, como
os pais, né, pai e mãe, com o seu bebê que está aprendendo a andar, se posiciona a uma distância segura, estende os braços e assim vem. E faz esse movimento assim, ó, venha. E a criança olha nos olhos do pai e da mãe. Você já passou por essa experiência, talvez? Você que é pai e mãe. Olha nos olhos e com um sorriso nos olhos, e os olhos ao mesmo tempo arregalados, aquele sorriso amarelo de medo, de susto, dá passos em direção. Pedro ia assim, olhando para Jesus e dando passos. Mas a Bíblia diz aqui que ele tira os olhos de Jesus e repara na força do vento. Por um momento, fração de segundo, tira os olhos de Jesus, olha para o vento, na força do vento. Era uma tempestade ali. E ali, automaticamente, ele começa a pensar, o que é que eu estou fazendo aqui? Essa situação me lembra desenhos animados. Antigamente, eu não sei como é que eu não assisto desenho animado mais, né? Dá tempo. Mas quando eu assistia desenho animado, quando eu era criança, às vezes o personagem ele ia num precipício, depois passava do precipício e ficava parado no ar, assim. Depois é que ele observava e olhava, eu tô no vazio, aí caía, né? A situação de Pedro, mais ou menos assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Em cima da água? Isso aqui é impossível. De acordo com as leis da física, isso aqui é impossível. O que é que eu estou fazendo aqui? Pedro tira os olhos de Jesus, coloca na força do vento, coloca nele mesmo, coloca na água. Provavelmente, talvez até durante as passadas que ele dava, ele deu uma olhada para trás, colocou nos apóstolos, nos outros discípulos, e talvez ele tenha dito, vejam, olha aqui, eu sou o cara. Vocês não conseguiram, mas eu estou andando sobre as águas com Jesus. Ele tira os olhos de Jesus, irmãos, e coloca em outra coisa. E quando ele faz isso? Quando ele põe os olhos no vento, no mar, nos outros, nele próprio, aí ele começa a afundar. Muitos põem os olhos em Jesus, mantêm os olhos em Jesus, conseguem ver Jesus, como diz a música do Luiz Cláudio, né? Música Chance, né? Como é bom ser cristão quando tudo está bem para o seu lado. Mas basta ouvir a voz do vento, basta ver a mínima ameaça com relação ao emprego, com relação à família, com relação à saúde. Basta ouvirmos a força do vento soprar, rugir nos nossos ouvidos. Às vezes nem rugir. Basta sussurrar nos nossos ouvidos, o vento tem alguma dificuldade aí. Nós tiramos os olhos dele, irmãos. Isso é, infelizmente, do ser humano, do homem natural, do homem carnal. Nós nascemos assim, nós somos assim, é da nossa natureza ser assim. Colocamos, assim que ouvimos o sussurrar do vento, as primeiras dificuldades começam a aparecerem, né? Elas começam a ser insinuadas, as dificuldades. Nós tiramos os olhos de Jesus e colocamos nos outros, colocamos nas circunstâncias, colocamos em nós mesmos e começamos a afundar. Talvez eu fale com alguém aqui nesta manhã que está afundando neste mar de problemas que é este planeta, este mundo que vivemos, esse tempo que vivemos. Talvez esteja com água até o pescoço já, afundado. E tirou os olhos de Cristo e confiou na sua própria força e foi buscar recursos, foi buscar solução para os seus problemas em outras pessoas. Não existe solução para o ser humano nas coisas criadas. As coisas criadas não são mecanismo para promover a nossa salvação, irmãos. Não são. A nossa única esperança, a nossa única saída
é manter os olhos em Jesus, é a nossa única esperança, nossa única saída. Pedro andava sobre as águas, mas ele ainda precisava ser provado. E Cristo permitiu. Ele tira os olhos e ele começa a afundar a última parte do verso 30, reparando, porém, o verso todo, porém, na força do vento, Pedro teve medo e, começando a submergir, a afundar, ele gritou: salva-me, Senhor. Bom, Pedro não sabia nadar, Pedro não era um pescador experiente. Será que ele não poderia dar o jeito dele de dar um mergulhozinho ali e voltar para o barco? Você percebe que Pedro poderia ter tentado se salvar, mas Pedro não faz? Você percebe que Pedro faz a oração mais curta do Evangelho? Senhor, salva-me. Somente isto. Senhor, salva-me. Ele olha de novo nos olhos de Jesus e diz: Senhor, salva-me. Ele está afundando, mergulhado em seus problemas, em suas dúvidas, em seus questionamentos, em seus erros, em seus pecados. Ele olha nos olhos de Jesus, estende o braço da fé e diz: Senhor, salva-me, salva-me. Verso 31. E prontamente, Jesus, estendendo a mão da graça, o braço da graça, prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou, o ergueu, ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui está, nesse versículo aqui, está o centro da mensagem de Deus para mim e para você. Olha aqui, meus primeiros 30 minutos já foram, eu estou encerrando. A expressão homem de pequena fé. Na Bíblia Revista e Corrigida, que durante muito tempo foi muito usada, né? A gente usava muito essa Bíblia mesmo. Eu tinha uma Bíblia dessa. Lá está assim: homem de pouca fé. E quando era comportor, um comportor me disse que era o crente bully. A expressão é crente bully. É de pouca fé, né? Essa expressão. Pouca fé. Pequena fé. Poderia ser dito isso, Jesus poderia dizer isso de mim. Mas Jesus dizer isso de Pedro. Como é que um homem como Pedro, que anda sobre as águas, o único, além de Cristo, a andar sobre as águas, é um homem de pequena fé? Como é que um homem deixa tudo, deixa os barcos, deixa seu negócio para seguir a Jesus? Ele diz: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Como é que Pedro pode ser considerado um homem de fé pequena? Eu lembro bem o pastor Ranieri Salles, ele pregando sobre esse tema, ele esclareceu isso para mim. Eu queria compartilhar com você esse tema da pequena fé. Quando Jesus disse para Pedro que ele é um homem de pequena fé, ele não está falando da quantidade de fé, do tamanho da fé, do peso da fé, porque não tem nem como medir, né, a fé. Se a fé é grande, a fé é pequena, não dá para medir o tamanho, a extensão da fé. Jesus está medindo aí, ao dizer para Pedro, o que a Bíblia está dizendo para mim e para você, é que existem pessoas de fé grande e fé pequena. Isso tem a ver com a duração da fé. É o tempo que dura a fé. Algumas fés, né? Algumas manifestações de fé, elas são duradouras. Essa confiança que a fé traz, ela se estende,
ela vai mais além. Ela anda a segunda, terceira, quarta milha, a fé. Mas aqueles que têm a fé pequena, pouca fé, são aqueles que têm a fé muito rápida, acreditam na parábola da semente. Jesus fala daqueles que são comparados à semente que cai sobre a pedra, né? Sobre a pedra, ela cresce, porém, em vindo a provação, quando o sol nasce, ela seca e morre. Ela não dura muito tempo porque não tem raiz. O homem e a mulher de pequena fé é uma fé sem raiz. Por que é que você confia em Deus? Onde é que está a base para isso? Quem Ele é para você? Bem mais do que o que Ele fez com você. Quem Ele é para você? Se a nossa fé ela cresce sobre esse terreno de um conhecimento, não o conhecimento intelectual das doutrinas bíblicas, das profecias bíblicas, conhecimento intelectual da Bíblia, mas um conhecimento experimental da pessoa, de quem Deus é, de quem Jesus é, da pessoa de Jesus. Como Pedro tinha, ao ponto de olhar nos olhos dele e dizer: Senhor, salva-me, né? Então, essa fé, ela pode ser duradoura, mas ela pode ser curta. Ao enfrentarmos dificuldades, precisamos olhar nos olhos de Jesus. E precisamos confiar em Jesus. E se nós olharmos para Jesus e confiarmos nele, nós vamos seguir olhando para ele. E nós vamos continuar marchando. Ainda que não sabemos andar ainda. Estamos aprendendo a andar. Ainda que não saibamos nadar, ou talvez saibamos nadar, mas continuamos olhando para ele, confiando nele. Estamos no meio de uma tormenta, irmãos, o mar da vida. Muitos estão desesperados, estão naufragando. Tudo por conta da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, o desejo pelas coisas desta vida, o desejo pelas coisas criadas. Essas coisas nos sufocam, nos deixam em desespero. E talvez alguns estão aqui, alguns de nós, estamos afundando, estamos sendo asfixiados pela concupiscência dos olhos e da carne. Não devemos continuar tentando nos salvar sozinhos. Precisamos aprender a perceber a presença de Jesus ao nosso lado. Ele está ali. Ele está aqui. Ele está aí. Precisamos aprender a olhar para ele, ver que ele está aí, reconhecer a sua presença e dizer: Senhor, salva-me. Deve ser essa a nossa oração. Estender o braço da fé e dizer: Senhor, salva-me. Não tenha dúvidas, aqui a Bíblia diz prontamente. Jesus estende a mão, o braço da graça, prontamente. Estende o braço da graça e nos salva. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Não importa a dificuldade que estejamos passando nesta manhã, irmãos. Não importa o drama que se abateu sobre sua vida, sobre sua família, nesses dias. Ou talvez algo que vem se arrastando. Talvez um pecado. Eu conversava com alguém ontem que falava da dificuldade de lutar contra o pecado sexual. Talvez estou falando com alguém que está lutando contra o pecado sexual. E tem sido derrotado todos os dias. Precisamos aprender a perceber Jesus ao nosso lado ali. Olhar nos olhos dele e dizer: Senhor, salva-me. Estenda o braço da fé. Não a pequena fé, a fé que passa logo na hora da próxima dificuldade, não. A fé duradoura. A fé continua insistindo em confiar. Continua insistindo apesar da força do vento. Continua a andar sobre as águas. Que olha para Jesus. Porque essa fé está firmada nele. Não é a fé por si mesmo.
como diz o pastor Rodrigo Silva, isso é fidelismo. Não é essa fé que estamos falando. A fé é a confiança na existência de um Deus que nos ama, que deseja nos salvar, que almeja nos libertar. Você, nesta manhã, gostaria de pedir a Deus que lhe ensine a ter esse tipo de fé, de confiança inabalável, uma confiança duradoura, que ainda que caia os céus, estou em paz, como diz a música. Pode cair o mundo, eu vou continuar em paz, porque eu confio naquele que me sustenta, a sua destra fiel me sustenta. Gostaria de pedir a Deus que realize este milagre da verdadeira conversão do seu coração nesta manhã. Se você deseja, meu irmão, minha irmã, quero ver sua mão aqui. Amém. Nós vamos orar. Querido Deus e querido Pai, te louvamos, porque o Senhor está aqui, do nosso lado, à nossa frente. Aliás, o Senhor está por todos os lados. O teu amor nos cerca. E hoje, nesta manhã, como em outros dias, temos sentido a tua presença. É verdade que os barulhos da vida têm chamado a nossa atenção. Os perigos desta vida, as frustrações, as dificuldades, as lutas, as tentações. Conseguimos ouvir, ó Deus, de forma muito nítida, o som do vento. E o vento nos assusta. Ensina-nos, ó Deus, a olhar para Ti, a reconhecer a Tua presença ao nosso lado, a andar contigo, ó Deus, de modo que quando percebermos que as águas embaixo de nós, elas começam a desaparecer, a base começa a desaparecer, e começamos a naufragar, possamos olhar para Ti e fazer essa curta oração: Senhor, salva-me, na certeza que o braço da graça continuará estendido para nós. E o Senhor operará em nós a salvação outra vez. Sabemos que a salvação é uma obra diária, de toda a vida. Precisamos todos os dias acordar e ver o Senhor olhando para nós e dizer: hoje, Senhor, salva-me hoje. Aqui existem pessoas, irmãos e irmãs, homens, mulheres, que têm travado lutas terríveis contra o pecado, contra o próprio eu, contra a carne, contra o inimigo das almas. E muitas vezes tem sido derrotado. Nesta manhã, ó Deus, rogamos teu braço forte sobre meu irmão, minha irmã, sobre nós. Que o Senhor não arranque do mar de águas, de lama que talvez estejamos. Que o Senhor salve nossa vida espiritual. Que o Senhor nos dê alegria de andar contigo outra vez. Que o Senhor restaure em nós a alegria da salvação outra vez. Que o Senhor ponha novamente um sorriso em nossos lábios, da confiança plena, de uma fé duradoura. São bênçãos que nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.